Aleluia. Ainda de pé, Gênesis 45, versículo 15. Gênesis 45, versículo 15. Gênesis 45, 15. Se você achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Então José beijou a cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Eu quero orar por essa palavra, para que Deus esteja entrando com poder na sua vida, para que esse dia seja um dia marcado na sua história, um dia de louvor, um dia de cura, um dia de libertação. E se você quiser, pode orar comigo em nome de Jesus. Oh Pai, nós chegamos na Tua presença, Santo, poderoso, querido Pai, e Te glorificamos, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra. Pai, a começar em mim, perdoa, Pai, todo orgulho, Senhor Deus, Senhor Deus, toda afronta contra a Tua dignidade, todas as vezes esquecemos, Senhor Deus, que somos os Teus filhos, Pai, que esquecemos que carregamos o Teu Santo Espírito, Pai. Quando esquecemos, Pai, que só Tu és o Deus, Senhor Deus. E tudo que temos e que somos, não é porque podemos, não é porque conhecemos, mas é porque Tu fizeste, Pai. Queremos Te glorificar, nunca esquecendo, Senhor Deus. Foi a Tua graça, foi o Teu sangue, foi a Tua vida e a Tua morte que nos deu vida, Pai. Nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, dando salva de palmas para o único na igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Como vocês estão bem poderosamente enxergando, o tema de hoje é cura do coração. Eu creio que um dos patrimônios maiores que Deus nos deu é o amor. E muitas vezes não percebemos quão debilitados estamos, porque na nossa infância, na nossa juventude, fomos vítimas, fomos humilhados, fomos abusados. E eu falo de abuso, não de educação, não de correção. Hoje em dia, todo tipo de correção já é considerado abuso. Não. Correção é quando é uma consequência de uma atitude sua. Abuso é quando uma pessoa que não tem controle das suas emoções exerce as suas emoções de afronta em cima de uma outra pessoa. E a Bíblia relata aqui uma história. É uma das histórias mais lindas na Bíblia. Uma história de uma família em que havia um filho amado e mimado. Amado e mimado. Olha para o teu irmão e diz, continue amado, mas o mimo Deus vai tirar. Para Deus poder usar você, é importante você se sentir amado. Eu aprendi uma coisa. É melhor você ter uma autoestima forte demais do que não ter autoestima. Porque isso Deus consegue canalizar. Não se preocupe quando o seu filho tem uma estima muito forte. Deus cuida disso, irmão. Mas quando Deus começa a ministrar na vida de uma pessoa, muitas vezes a pessoa não percebe que Deus tem um propósito na vida da pessoa. Aqui temos a história de José, um menino muito amado e muito mimado. Ele era o filho da velhice de Jacó, era o filho daquela que ele amava, era o filho daquele que ele presenteava, aquele que ele mimava, aquele que ele idolatrava, aquele que ele poupava, aquele que mostrava para todos eles, eu amo esse aqui. Isso, como não poderia deixar de ser, gerou ódio, gerou inveja. E esse menino tinha sonhos, muitos sonhos. E esses sonhos ele contava para os seus irmãos na época, ainda sem sabedoria. Porque ele tinha esses sonhos, ele contava para os seus irmãos. E eu aprendi uma coisa, irmão. Quem sonha, conta. Quem não sonha, quer matar os sonhos daquele que conta. E nós muitas vezes não percebemos como Deus... E aí aconteceu o terrível. Um dia o pai manda ele dar uma olhada onde estão os irmãos que estão cuidando dos rebanhos. E os irmãos, quando ele vem, dizem, aí vem um sonhador, eles querem matá-lo. Mas como Deus é soberano, como Deus é poderoso, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus tem o controle sobre a sua vida, tem o controle dos seus inimigos. Eles podem planejar como quiserem, mas a última palavra, aleluia, vem de Deus, oh glória. E Deus tinha um futuro brilhante para esse menino, porque Deus sabia, se eles matassem esse menino,
seria a morte deles. E Deus, Ele é um Deus de vida. E é um Deus de vida que Ele providenciou que através do seu Filho morreu para que nós tenhamos vida. Seu Filho veio a esse mundo para que nós possamos entrar no céu. Seu Filho tornou a forma de homem para que nós possamos tomar a forma do Filho de Deus. Aleluia. E Deus, Ele opera nas nossas vidas. Mas aconteceu esse momento trágico. O momento da humilhação. O momento da vergonha. O momento do abuso. O momento da aflição. Existe um momento na vida de uma pessoa traumatizada, que é o momento que marca a vida de uma pessoa. Bitte nächstes Bild. E aqui nós temos a vida de José. Ele humilhado, ele abusado, ele numa situação em que eu creio que o artista foi muito feliz na expressão disso, em que ele por todos aqueles humilhado e abandonado, e ninguém ajudou. Ninguém ajudou. E quando nós somos humilhados, quando nós somos abusados, muitas vezes a nossa afronta não vem só contra aquele que abusou. Às vezes, muitas vezes, aquele que não fez nada. Aquele que sabia o que estava acontecendo, mas ficou calado. Não ajudou. Não interviu. Não tomou uma providência. Ficou só olhando. Ficou só olhando. E eram muitos que estavam lá. E os irmãos de José queriam matá-lo. Como não mataram, jogaram ele no buraco. E José estava literalmente no buraco. Ele pensou que já estava ruim, mas piorou quando tiraram. Ele pensou, são meus irmãos. E eles bateram nele, eles surraram ele com certeza. Mas eles vão me tirar. Papai não estava. E esse momento de abandono, quando rejeitado, separado de pai, separado da mãe, separado da família, no buraco escuro, sozinho, rejeitado pelos irmãos, expulso, traído, enganado, vendido. O que será que passou no coração desse menino? Esse menino jovem que ele nunca conheceu o mundo, ele não sabia, não conhecia fora do condado do pai, ele não conhecia nada. E de repente agora ele vai buscar os irmãos, procurar os irmãos. Ele não sabia que aquela saída dele, ele nunca mais veria a mamãe. Nunca mais veria. Nunca mais voltaria para casa. Nunca mais. Muitas vezes nós não percebemos como momentos marcantes na nossa vida. Pode ser a última vez que você vê uma pessoa. Quando você sai de casa. O abraço. O último abraço. Última caminhada. Última corrida. Último filme juntos. Mas mesmo que o inimigo queira colocar um fim, ele não tem autoridade para mexer na sua vida sem a permissão de Deus. Oh, glórias! O inimigo queria matar, Deus queria dar vida. O inimigo queria destruir, Deus queria construir. O inimigo queria que José fosse abusado, Deus queria que José restaurasse a vida de 10 irmãos. Irmão, Deus, quando começa a ministrar nas nossas vidas, e a Bíblia diz que ele é vendido como escravo. Vendido como escravo. No mais baixo patamar da existência humana. E ele tinha uma coisa no seu coração. Eu vejo como Deus já era com ele. Eu me perguntei muitos anos, como José conseguiu manter seu coração sensível. O escritor dos Provérbios diz, sobretudo guarda o teu coração. E José conseguiu guardar o seu. Como é que você consegue guardar o seu coração? Como? A Bíblia diz, me lembra aquilo que me dá esperança. Quando os filhos de José nasceram, eu vi no nome dos filhos de José, como ele fez para não ficar amargurado, para não ficar com o seu coração triturado. Ao primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. Manassés significa, Deus me fez esquecer meu sofrimento. Deus me fez esquecer meu sofrimento.
Os meus pais, eles vieram da União Soviética. Meu pai tinha 21 anos quando eles eram refugiados. Muitos da igreja já tinham sido torturados, muitos tinham sido presos, muitos conseguiram fugir de ser presos e eles fugiram para outros países. Vários deles eram nossa igreja. Eu lembro quando ia para a escola, o vizinho da escola lá era um senhor, era um veterinário, e ele, no tempo da guerra, ele foi preso, mas ele era uma pessoa muito crente em Deus. E eu gostava de ver as histórias dele. E ele diz quantas vezes as pessoas desesperadas, pessoas se suicidavam, pessoas eram mortas. Eu perguntei, como é que vocês conseguiram sobreviver? Ele falou, você cultiva a esperança nas coisas boas. Você não permite que a tua mente foque na morte, foque numa execução, foque numa destruição, foque na fome. Você se lembra das coisas boas da sua vida. Se lembra dos pais, lembra de casa. Você lembra. E Deus te dá sonhos. E esse veterinário, ele era sogro do diácono da nossa igreja. Eu perguntei, como é que você fugiu? Ele falou, eu era alfaiate. E eu dei uma boa olhada como era o uniforme dos oficiais. Aí eu consegui arranjar uns panos iguais que sobravam. Aí eu costurei um uniforme de um oficial. Com uma agulha feita de prego. Diz ele, eu costurei. Levou muito, muito tempo. E aí uma noite, quando tudo estava pronto, eu vesti aquele uniforme. Com uma autoestima de coronel, fui para o portão, mandei ele abrir imediatamente. E eu andei a marcha, correndo mais do que se o capeta estivesse atrás de mim. Peguei o primeiro trem. Quando entrei no trem, era o trem do exército soviético. Só tinha soldado naquele trem. E muitos soldados, hierarquia maior que eu. Eu falei, se eles olharem esse meu uniforme, eu estou frito. E eu perguntei, descobriram? Ele falou, quando Deus é com você, Ele fecha o olho do inimigo, Ele abre as portas do inferno e Ele deixa você sair. E ele contava como era quando eles eram. Ele falou, olha, o meu corpo estava lá dentro, mas minha cabeça estava fora. Eu estava louvando. Na minha memória, eu estava na comunhão dos irmãos. Eu estava no culto, eu estava adorando. Eu estava louvando. Soldados pensavam que eu estava chamando eles, mas eu estava louvando ao Senhor. Irmão, quando você tem a sua vida ao altar, aos pés do Senhor Jesus, Ele cuida da tua vida. José, ele foi humilhado, foi vendido como escravo, encarcerado por causa de honestidade e santidade. Se por causa de santidade você fosse preso, quantos aqui iriam presos? Oh, irmão, quanta santidade, quanto caráter de Deus esse homem tinha. E a Bíblia nos relata, eu fico maravilhado quando eu olho aquilo que Deus faz. Deus, Ele cuida do nosso coração. O salmista, em Salmo 51, fala, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Durante a nossa caminhada, durante a formação, durante a lapidação do Senhor, o inimigo quer retirar a nossa alegria. E é interessante, os dois filhos de José me dão um segredo de como ele pode ser tão sucedido. Primeiro era Manassés, Senhor, faz-me esquecer do momento da aflição, do momento do sofrimento. E o nome Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Terra da minha aflição. Deus quer me fazer prosperar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Deus está comigo. Ele sabia de uma coisa, Deus é comigo. E a Bíblia confirma, e Deus era com José. Os irmãos não gostavam dele, mas Deus gostava dele. Ele é escravizado, mas ele está com o Senhor. Os homens não gostam dele, mas Deus gosta dele. Os irmãos não estavam com ele, mas Deus estava com José. E ele sabia, Deus está comigo. E se Deus é por mim, oh glória. Irmão, quando Deus é comigo, nenhum chefe, nenhum superior, nenhum
cafauer, nenhum ambiente, nenhum idioma, nenhuma lei, nada pode contra a vontade de Deus. Se nós estamos com a nossa vida focada no estatuto do Senhor. Você tem que trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição do Senhor. E José sabia disso. Ele sabia, existe um padrão do servo de Deus. E você já descobriu que o mundo sabe disso? Um dia eu estava dirigindo e quem aprendeu a dirigir no Brasil, você pode ficar séculos na Alemanha. O nosso jeitinho de costurar, a costura Singer, é complicado. Eu lembro que eu estava num semáforo, ele estava amarelo escuro. Eu passei, o policial me parou assim e tal. Ele falou, muito bonito, né? Atrás está escrito bem grande Jesus. Ele falou, você sabe o que significa? Eu falei, sei. Deus me parou para falar de Jesus para você. Ele me olhou assim, como é que é? Eu falei, Deus, ele trabalha de modos diferentes. E Deus viu que você precisa de Jesus. E nenhuma pessoa do mundo iria falar de Jesus. Alguém já falou de Jesus para você? Não. Exatamente, você tinha que parar e ser abençoado. Palavras de Jesus ama você, ele tem um plano na sua vida. Posso falar de Jesus? Não, você pode falar nada. Eu quero falar sobre a sua infração aqui. Eu falei, mas eu estava no amarelo escuro. Não estava nada. Não tem meio termo. Aí eu falei, não tem meio termo. É inferno ou é céu? Não tem meio termo. Ele me olhou assim e falou, olhou no papel, você é brasileiro. Eu sabia, tinha que ser brasileiro. Ele falou, já escutei tanta desculpa. Eu falei, não, Deus realmente tem um plano na sua vida. E eu creio que Deus é um Deus que quer mudar a sua história. É interessante como Deus conduz, como Deus faz, como Deus obra. Deus é o especialista de transformar nossos erros para a honra e glória do nome dEle. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Eu lembro, eu estava conversando com o irmão, ele falou, eu ainda não estou com o meu volante de tal maneira que eu possa colocar Jesus atrás. Eu falei, meu irmão, aí nós vamos colocar Jesus em cima do seu caixão. Porque enquanto você for vivo, ser cristão não significa ser infalível. Significa eu carrego o Senhor Jesus comigo onde eu estiver. Quando eu estiver levantando, é glória de Jesus. Quando eu estou deitado, é glória de Jesus. Mas eu vou proclamar o nome de Jesus para a honra do Senhor Jesus. Mesmo que com isso eu seja humilhado. Mas Deus tem um propósito na nossa vida. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que nós fomos chamados. José sabia. Mas José era uma pessoa, e a Bíblia relata de que ele exemplifica Cristo. Ele era perfeito em questão daquilo que Deus queria representar na terra. E a Bíblia relata de que ele encarcerado, lembrança da humilhação. Você já percebeu que o nosso cérebro tem uma especialidade de se lembrar dos momentos de afronta? Lembra do momento de humilhação? Você não lembra, né? Você lembra de quantas vezes tua mãe trocou a fralda? Você lembra quantas vezes ela falou eu te amo? Você lembra quantas vezes ela fez comida para você? Você lembra quantos presentes ela deu para você? Não lembra, né? Você só lembra quando ela falou, olha, você não presta nada. Aí marcou no seu coração. Você se sentiu abusada. Você falou, como é que uma mãe consegue fazer isso? Você não lembrou que era 10 da noite, que ela tinha trabalhado o dia todo fora, que ela tinha cuidado dos outros irmãos, que ela tinha feito a comida, que ela já estava cansada e tal, e escapou dos lábios dela. Não, o nosso coração tem a especialidade de guardar as coisas que nos magoam. E todo dia nós nos lembramos. Eu lembro até hoje, foi em junho do ano retrasado, às 16 horas, quando estava chovendo, eu lembro, a janela estava batendo, lá atrás tinha umas pessoas conversando, tinha um carro azul do lado, e a minha mãe estava com a jarra no lado esquerdo, e quando ela falou para mim, minha filha, eu tenho vergonha de você. Isso marcou todo dia, eu me lembro disso. Se você lembrar todo dia disso, isso vai ser o teu futuro. José falou, Deus me fez esquecer essa aflição, esse sofrimento, esse dia da minha humilhação. Não permita que o inimigo faça você lembrar da sua humilhação. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre-se do sofrimento de Jesus. O que Ele fez, aquilo que Ele quer fazer na sua vida.
Saiba que o foco da sua vida é Deus está comigo. Onde eu estiver, eu sou instrumento de Deus. Eu sou instrumento de Deus. Irmão, quando você está focado nisso, você começa a trabalhar. Isso é uma coisa muito pesada para nós, né? Trabalhar. Eu lembro que tinha um pastor lá dos Estados Unidos, eles perguntaram para ele: pastor, tem emprego aí nos Estados Unidos? Ele falou: não, aqui só tem trabalho. Emprego não tem não, só tem trabalho. E trabalhar, quando você anda com Deus, você já percebeu que não existe coisa mais feliz do que você fazer o trabalho com alegria? Não é maravilhoso? Não é contagiador quando você vê uma pessoa trabalhando com alegria, cantando, assobiando, fazendo a sua obra? Esses dias eu fui num guicheiro, um funcionário público, e ele cantando. Eu olhei para ele assim, eu falei: o senhor está cantando. Isso incomoda o senhor? Eu falei: não, eu estou admirado. Nunca na minha vida, eu já tenho alguns aninhos nas costas, nunca eu vi um funcionário público cantando. Você já viu um funcionário público cantando? Eu já vi eles fazendo alguns barulhos, mas não é cantar, é um outro nome, tem isso aí que eu não quero mencionar. Irmão, quando você está alegre, você contagia o ambiente onde você está. Você faz o ambiente. Quando você está alegre, sua casa é alegre. Quando você está cantando, a sua casa canta. Quando você está mal-humorado, sua casa está em depressão. E José, ele tinha uma característica, ele sabia: Deus me faz prosperar na terra da minha aflição. Deus me colocou aqui Ele tem um plano, Ele quer me abençoar. Então eu vou trabalhando, vou com Cristo. Ele é meu Senhor e Rei. E glória. E você vai fazendo com alegria, sabendo: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eles estão tramando, eu não sei o que o inferno quer contra mim, eu não sei o que o inimigo está planejando, mas eu sei de uma coisa: Deus está comigo, eu estou aqui. Então Ele tem um plano na minha vida. Eu não vou me calar, eu não vou parar de trabalhar, eu não vou ficar quieto, eu vou fazer a minha obra que Deus me colocou, eu vou fazer com excelência, porque sei que eu faço o trabalho, mas Deus cuida do resultado. Aleluia. Irmão, Deus cuida do resultado. Você pode ser escravo, trabalhando como escravo, pode ser condenado, está lá na prisão, ninguém está me vendo. Deus está vendo. Mais de 20 bilhões de pessoas já leram essa história. Ninguém está vendo, é? Lá no céu, eu vou dar um abraço nesse José. Eu falei: meu amigo, como é que você conseguiu? E a Bíblia relata, eu fico impressionado quando começa a história de José, lá num livro muito conhecido, que eu não vou pedir para você para abrir, porque você vai ficar triste, em Sofonias capítulo 3, versículo 17... Pois o Senhor, seu Deus, está no meio de ti. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhe dará a vitória. Ele se alegrará em você com imensa alegria. Ele vai amar você e não te acusará. Ele se alegra com você com gritos de alegria. Aleluia. Irmão, Deus não acusa. Deus não intimida. Deus, Ele não te faz você entrar em frustração. Deus, Ele não ameaça. Deus, Ele te traz motivo de alegria. Ele traz motivo porque Ele é o Deus que nos encoraja, o Deus que nos motiva, o Deus que nos faz andar para frente. Eu fico imaginando as pessoas que trabalharam com José. Eu fico imaginando como é os artistas, principalmente os diretores de filme, quantos filmes eles fizeram sobre José. E nisso eu tenho que honrar a indústria cinematográfica do Brasil. Irmão, não tem nenhuma indústria cinematográfica do mundo que consegue fazer um momento desses ser apresentado em 12 capítulos de uma novela. Você começa José chegando e termina como ele quase chega. E aí vem aquela grande música. No outro dia você vê ele dando um passo e toda a novela vai e ele quase chega. Você pensa, vai chegar ao fim. E você volta para a Alemanha, quando você volta nas férias, ainda ele está naquele quarto querendo sair. Irmão, as novelas do Brasil têm uma qualidade em questão de extensão que você diz: eu quero hoje saber como é que vai. Você não sabe. Eles vão puxando, eles vão fazendo, eles vão enfeitando, eles têm muita qualidade em questão artística, em questão de enfeitar todo o panorama. E mesmo assim, tudo que eles fizeram ainda não chega aos pés daquilo que José realmente sofreu. Interessante é que a Bíblia, ela não é especialista em falar sobre sofrimento, ela é especialista em falar sobre livramento.
Ela não é especialista em falar sobre pecado, ela é especialista em falar sobre perdão. Ela não é especialista em falar sobre o diabo, é especialista em falar sobre Deus. Para que nós possamos ser vitoriosos, nós precisamos focar nas promessas de Deus. Nós precisamos focar na palavra de Deus. Nós precisamos focar naquilo que Deus faz. Esse mundo caído, ele está caído. Isso significa que é um mundo pecador. Isso significa que se eles forem publicar um jornal, o jornal vai mostrar o quê? Pecado. E aí você olha aquele jornal e fica muito afrontado. Olha só, como é que pode? Que coisa diabólica. São filhos das trevas. Se querem que eles trazem o quê? Material celeste. Se você sabe que o material não é de Deus, não leia. Tem o material que Deus, que Ele te liberta, te traz força. Eles leem a minha palavra. Leia aquilo que foi escrito no céu, irmão. Leia a palavra que te dá autoridade. Leia a palavra que faz você andar na presença de Deus. Ter força para educar os seus filhos. Ter força para não esmorecer na hora da dificuldade. Ter força para saber, Deus está comigo. Ele tem um plano na minha vida. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Ninguém pode contra os escolhidos de Deus. Porque Deus é que cuida. Deus é que põe. E Ele acampa os anjos dEle ao redor dos que o temem. E Ele guarda. Ele liberta, Ele purifica, Ele dá vida em abundância. Ele faz que nós possamos andar na presença de Deus. Talvez passou muitos anos na sua vida e você não consegue mais se alegrar. O inimigo tem, e eu acho interessante como o inimigo age. Você já viu alguém colocar pó dentro da sua casa? Eu tenho certeza que tem um dito cujo carcará sanguinolento que põe pó lá em casa. Como é que pode ter tanto pó? Quem põe aquele pó? Tem um cara com certeza que põe. Não é possível, o pó não pode vir sozinho. Irmão, você sabe que nosso coração ele é assim também. Agora eles inventaram a coisa mais abençoada que existe. O aspirador automático, o Robocop, você já viu? Ele anda lá e ele limpa tudo. Gente, aquilo que os maridos nós mais faziam era o quê? Era minha desculpa. Eu faço tarefa, eu ajudo minha esposa. Eu passo aspirador. Não tenho mais essa desculpa. Agora eu tenho que passar roupa. Irmão, estou com saudade do meu aspirador. Estou esperando que ele estrague, mas não estraga. Não estraga. Ele está lá já não sei quantos anos e tal. Aí um dia estragou, falei, pronto, eu vou voltar a aspirar. Minha esposa falou, não, é só trocar a bateria, bem baratinha, trocar a bateria, pá. Tá de novo, todo forte, tinindo. Falei, você não é meu amigo, hein? Irmão, o pó, ele é desse mundo. Isso significa o quê? Quando você vê o pó, você está vendo o quê? Olha para ele e diga, você é eu amanhã. Você veio do pó e você vai para o pó, sabia? E quando Deus começa a nos usar, eu aprendi uma coisa. A vítima de um abuso, o coração dela é machucado. Aquele que causou o abuso, o infrator, o coração dele é endurecido. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não possa entender. Um coração machucado é possível curar. Um coração endurecido não consegue. Um coração endurecido só Deus consegue mudar quando tem um servo de Deus disposto a pagar o preço de humilhação. Quando Deus escolhe José, ele sabia, ele aguenta o tranco. Ele sabia, eu posso confiar em José. Ele sabe que eu estou trabalhando. E não só estou trabalhando, eu estou preparando ele para aquela obra, porque vai ser complicado. Lá no meio de Faraó, lá no meio daquele povo, lá no meio daquele ditador, daquele povo lá, que não tem mais direitos. E com que rapidez isso acontece, nós podemos experimentar em alguns países na América do Sul. Com que rapidez. E ele começou, e Deus falou, você vai trabalhar no meio do governo? Então você tem que trabalhar no meio dos encarcerados, meu filho. Porque no governo tem muita mutreta. E ele colocou ele no lugar para ser moldado, para poder providenciar. E Deus sabia que se José não estiver na minha posição, eu vou perder Israel. Você sabe que nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Como é que eu posso focar em Deus?
São 4 pré-requisitos: palavra, oração, comunhão e louvor. Palavra, comunhão, oração e louvor. Irmão, não permita que nada disso falte a você. Eu vejo muitos irmãos que na época da pandemia se distanciaram e não tiveram mais comunhão. E o pó foi acumulando. De repente endurece que você não vê mais, você não sente mais, você não entristece mais, não te mexe mais, não te move mais. E de repente você não percebe como você se distanciou do padrão de Deus, como você se distanciou. A Bíblia diz, mas Deus era com José. Deus era com José. José não permitia amargura, não permitia ódio no coração. José, ele se lembrava das promessas de Deus. Ele falou, você, Senhor, me fez esquecer do meu sofrimento. Ele cuidava do coração, porque Deus tinha um plano. Nós temos uma coisa chamada GPS, que é a navegação. Irmão, a navegação você precisa de uma correção de rota toda hora. Toda hora. Eu falei isso quando eu falei sobre Abraão. Imagina se Abraão tivesse escutado, sacrifica teu filho, e depois não tinha mais rede. Ele vai lá, ele sobe o Monte Moriá, ele pega a faca e não tem rede. Ele não escuta quando Deus fala, para! Ele tinha morto Isaac, ele tinha morto o seu legado, ele tinha morto Israel, ele tinha morto a promessa de Deus. Mas eu escutei Deus, Deus falou para fazer. Pois é, mas depois Deus falou para não fazer mais. Você precisa escutar Deus toda hora, irmão. Tem gente que se baseia no testemunho de 300 anos atrás, quando o irmão do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã falou para ele que era isso. Irmão, Deus é um Deus vivo. Ele fala todo dia, ele fala através da sua palavra. Irmão, Deus é contigo. Para você poder ouvir a palavra de Deus, você precisa pegar os estatutos do céu. E você precisa, porque Deus, ele traduz essa palavra. A Bíblia diz, mas Deus era com José. E Deus tinha um propósito. O propósito de Deus não era principalmente curar o coração de José. O propósito de Deus era curar o coração dos irmãos. Os irmãos estavam com síndrome de culpa. Os irmãos estavam com síndrome de culpa. Os irmãos estavam quase se matando. Eles entristeceram o pai. E mesmo que o pai, Jacó, Deus era com Jacó. Mas Deus não falou para Jacó que José está vivo. Não falou para Jacó. Jacó ficou entristecido. Ele deveria saber, Deus é comigo. Mas ele achou que Deus acabou os planos dele. Irmão, quando você sabe que Deus está contigo, você sabe que pode passar um momento, pode passar dificuldade, pode passar um perrenho, mas você sabe que Deus é contigo e nenhuma água contribui para o boi daquele que crê, irmão. Irmão, Deus tem um plano na sua vida. E Ele sabe o que faz, irmão. Nós não sabemos. Ele tem poder, nós não temos. E na terra dele não tem inflação, não tem corrupção. Quando Ele promete, Ele cumpre, irmão. Ele cumpre. Ele quer mudar a sua história. O único modo de você curar uma pessoa que é presa é você se humilhar. Não existe outra maneira. Você precisa se humilhar. Eu lembro de quantos exemplos nós temos aqui na igreja. O último exemplo foi agora, alguns dias atrás, que um pai, ele abusou muito da sua filha, ele já estava quase morrendo. Ela falou, pastor, meu pai não conhece Jesus. Eu falei, olha, você quer que ele aceite Jesus? Quero. Liga para ele e fala, papai, me perdoa, só isso. Ela falou, pastor, não gostei, mas não tive coragem de falar para o senhor. Fui lá e liguei, bem cara assim, que falou, pai, só quero dizer, me perdoa. Ela falou, aquele mastodonte, eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai é uma rocha. Meu pai, nos momentos de auxílio, lá no meio dos cangaceiros, meu pai nunca chorou. Meu pai é uma pessoa forte. Meu pai... De repente eu escuto aquilo tudo sacudir, porque meu pai não sabia chorar. Pastor, ele começou a chorar. Meu pai começou a chorar. Meus irmãos já faz mais de 20 anos não falam com meu pai. Eu já estou aqui na Alemanha há 300 anos. Ninguém quer saber dele, ele está morrendo, ninguém quer saber dele. A própria ex-esposa não quer mais saber dele, os vizinhos, ninguém quer saber dele.
Eu só liguei por desencargo de consciência. Eu pedi perdão e de repente Deus move alguma coisa. Ele me perguntou, filha, o que é isso? O que deu em você que você está pedindo perdão? Ela disse, em mim deu o Espírito Santo. Ela falou, que trem é esse? Ela falou, Senhor Jesus, que entra na nossa vida. Ele nos dá alegria. E o pai perguntou, eu posso ter esse negócio também? Ela começou a chorar. Ela fez uma oração de entrega. O pai aceitou Jesus no primeiro telefonema. Ela falou, eu assim, filha, o que eu tenho que fazer? Ela falou, seria interessante você fazer que nem eu fiz. E pedir perdão, é para quem? Para os meus irmãos. Eu não sei quantos irmãos eles são muitos irmãos. Ele fez. Pegou lá o celular de não sei quem, foi no WhatsApp lá, escreveu lá, me perdoe. Eles tinham certeza que era clone, porque o pai nunca ia pedir perdão. Aí ele mandou uma mensagem de voz. Pouco depois ele morreu. Todos os filhos estavam no enterro. As esposas estavam no enterro. Essa filha viajou para o Brasil e pregou sobre Jesus. E no enterro do pai, pessoas se converteram. Porque uma menina resolveu se humilhar. Coração endurecido, coração maldoso, só consegue ser convertido no padrão de Deus. Quando você faz o que Jesus fez para conquistar você, o que Jesus fez? Ele saiu da glória. Ele desceu, se humilhou. Ele não nasceu num hotel. Ele nasceu lá onde todo cordeiro nasce, na estrebaria. Ali nasceu o Cordeiro de Deus. E quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Quando ele veio a essa terra, nos deu o poder de irmos ao céu. E José chega para os seus irmãos. E os irmãos ajoelhados perante ele. E ele naquele momento tinha a condição, tinha o poder, tinha a possibilidade de matar os seus irmãos. E todo ser humano normal teria feito isso. Mas sabe por quê? José não era normal. José era diferente. Meu pai, quando a gente brincava, sempre falava, nós somos diferentes. Irmão, nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós temos o amor de Deus. Nós somos turbinados no Espírito Santo. Nós temos o fogo do Senhor dentro de nós. Nós temos o poder de perdoar as pessoas que nos afrontaram, porque Deus nos perdoou. Deus perdoa você, irmão. Deus perdoou você, Deus perdoou a mim. Nenhum de nós era merecedor da graça. Nós todos andávamos pelo caminho da impiedade, dignos da morte. Mas Ele se apiedou de nós. Ele tomou forma de servo. Ele veio a esse mundo. Ele foi amaldiçoado, foi escoraçado, foi pregado na cruz para que eu e você tenhamos vida. Ele permitiu que Ele fosse humilhado para que nós sejamos exaltados. Como temos Cristo dentro de nós, para que os nossos familiares possam ser exaltados, nós temos que ser. Muitas vezes nós esquecemos do poder de Deus. Um abusado cura 10 abusadores. Já viu isso? Quando o papai morre, os irmãos sabem. Isso deve ter sido fake. Nenhum ser humano iria perdoar gente como nós. E um falou para o outro, José vai nos matar. Ele vai matar. Você já viu que o filho das trevas não acredita que o filho da luz é bom mesmo? Ele só está de onda. Ele só vai esperar o momento. Aí quando der coisa, ele dá o cargo. Não. Aí eles chegaram e inventaram uma história. Mentira de novo. Falaram, olha, papai falou, seja bonzinho com teus irmãos. E a Bíblia diz, quando ele escuta aquilo, ele chora. Ele chora. Ele chora. Ele abraça seus irmãos. Ele beija seus irmãos. Ele fala, olha, vocês atentaram coisa má contra nós. Mas Deus transformou isso em bom, para que nós tenhamos vida. E ele acrescenta, não se preocupem, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar das suas famílias. Eu vou ter cuidado sobre a vida de vocês, não se preocupem. Tem muita terra, nós temos muito lugar. Eu tenho a graça do rei, e o que nós fizermos aqui, Deus vai abençoar. Irmão, Ele não só perdoou, Ele ainda cuidou, Ele ainda sustentou, Ele ainda se humilhou,
Ele ainda encorajou seus irmãos. Os seus irmãos estavam desesperados, com espírito de culpa. E ele, em vez de acusar os irmãos como o único que podia, ele ainda é aquele que diz: não se preocupem, está tudo bem. Meu coração está machucado, está tudo bem. Deus curou. Eu fiquei desesperado, mas está tudo bem. Fiquei anos na cadeia, mas está tudo bem. Eu fui escravo, mas está tudo bem. Porque Deus era comigo. Porque Deus cuidou de mim. Porque hoje o que eu tenho aqui, nada do que eu tenho de mim foi Deus. Foi Deus que me poupou, foi Deus que me guiou, foi Deus que me conduziu, foi Deus que me exaltou, foi Deus que trouxe vocês, foi Deus que consolou meu coração, foi Deus que está comigo, é Deus que começou, é Deus que terminou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu gostaria hoje de orar com você. Eu vejo muitas vezes pessoas, eu já tenho alguns anos de ministério, que não conseguem perdoar. E como não conseguem perdoar, não conseguem trazer cura para os seus familiares. Eu tenho que falar sinceramente, eu tive uma infância brilhante. Deus cuidou de mim, eu tive pais maravilhosos. Eu apanhei muito na vida, mas apanhei porque era consequência da minha atitude. Eu provocava muito também. Mas eu tive uma infância maravilhosa. Deus cuidou de mim, tinha pais maravilhosos, tinha irmãos maravilhosos. Eu não consigo entender alguém que passou por abuso. Eu não consigo entender. Eu não consigo nem imaginar quanto terror, quanto medo, quanta angústia, quanto trauma. Eu não consigo me colocar na sua situação, mas eu sei de uma coisa. Eu conheço um Deus que sabe. Eu conheço um Deus que pode. Eu conheço um Deus que vai mudar a sua história quando você colocar o seu foco na palavra de Deus. E hoje eu quero orar por você. E muitas vezes nós não percebemos, porque exatamente como aquela figura que nós vimos quando José, quando ele foi humilhado, e muitas vezes nós ficamos com tanto ódio dentro de nós, não apenas quem causou, mas a pessoa que estava sabendo. Mamãe estava sabendo e não falou nada. Teu irmão que sabia. Ninguém me ajudou. Tinha tanta gente que sabia, ninguém falou nada. Deus, Ele quer curar, irmão. Ele quer usar você para curar essa pessoa. Nós temos feito muito trabalho de libertação. Eu tenho visto uma coisa, quando Deus cura o coração de uma pessoa. Quantos aqui já depois fizeram autodenúncia na polícia? Falam, olha, eu sou culpado. E como Deus transforma quando nós decidimos honrar a Deus. Existe uma coisa que muda tudo, é quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Talvez você um dia aceitou Jesus. Eu conheço tanta gente que um dia era jacumeiro, lá, que andava, falava de Jesus, mas o tempo mudou, casou, entrou numa fria, ou a coisa esquentou demais, e de repente está distanciado. Olha para trás e um dia eu preguei o Evangelho, quantas vezes eu escuto? Um dia eu preguei o Evangelho. Um dia eu fiz missão lá na Austrália. Um dia eu estava lá nos Alpes evangelizando. Mas aí aconteceram coisas, eu me distanciei, esfriei. E o tempo passou, hoje a vida já passou. Irmão, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida... Sempre conto essa história desse alemão, que ele aceitou Jesus, ele tinha 89 anos. Aí ele falou, pastor, eu quero ser missionário. O pastor riu da cara dele. Ele foi para casa, na época, quando eu cheguei aqui na Alemanha, nos anos 90, comprou um projetor de vídeo, comprou um filme de Jesus, e ele foi em todos os parques aqui, à noite, colocava uma tela de projeção e passava o filme de Jesus. Ele morreu com 98 anos. Ele levou mais de 10 mil pessoas para Cristo. O velho. O capeta pensou, esse velho, esse não vai me comer. Saqueou o inferno, 10 mil almas. Ah, irmão, todo mundo que ele encontrava, um a menos no inferno, um a mais no céu, um a menos no inferno, um a mais no céu. Você tem um chamado, irmão. Mas para isso precisamos mudar nossa história. E se você quiser voltar ao Senhor, ore assim comigo. E você que está aqui, venha como parteiro em voz alta, para nós estarmos encorajando os irmãos. Ore em voz alta comigo. Diga assim, querido Pai que estás no céu. Por Jesus Cristo eu chego na Tua presença. Reconheço que sou pecador. Eu sinto muito, Senhor. Me perdoa. Peço perdão de todos os meus pecados, conscientes e inconscientes. Eu te convido, Senhor Jesus. Entra na minha vida. Faz tudo novo.
Eu te declaro como meu único Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus Pai. E em nome de Jesus, eu ordeno a toda a treva do inferno. Saiam da minha vida. Saiam da minha casa. Saiam da minha família. Eu reivindico o sangue de Cristo sobre tudo que leva o meu nome. E proclamo a bênção do Senhor de tudo que é meu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao único, aleluia, que é digno. Oh, glórias. Agora quero orar por você. Você que está entristecido, você que tem o espírito, talvez coração quebrado ou coração endurecido. Ali onde o inimigo falou, olha, você não tem mais jeito, acabou. Eu quero dizer para você que uma vez falaram sobre Jesus, acabou, não tem mais jeito, ele morreu na cruz. Irmão, Deus, ele transforma a morte em vida, irmão. Ele pode mudar a tua história, não se preocupe. Esse demônio que tem dito que você não pode, que você vai morrer, que você não tem chance, que os pais não querem falar com você, é mentiroso. Você sabe que o inimigo age com mentira? Tem uma guerra aí andando e agora tinha uns sequestrados, eles foram libertos. E eles falaram, olha, os sequestradores falaram para nós que toda a nossa família morreu, que o nosso povoado foi tudo extinto, que Israel não existe mais, que nenhuma pessoa que nós conhecemos existe, que todo mundo morreu. É isso que o diabo faz, ele mente. Ele diz que você não pode, que você não tem, que você não é. Ele tentou fazer isso com José. Mas José sabia de uma coisa, Deus é comigo. Esse Deus é por nós, irmão. Irmão, começa a buscar realmente a presença de Deus, a palavra de Deus. Eu quero orar com você. Quando eu orar, fecha o seu olho, põe a mão no seu coração. Eu quero orar que Deus mude a sua história, que Deus mude a sua sina, que Deus transforme essa derrota em vitória, que Deus tire esse trauma e transforme isso no desejo evangelístico, que Deus tire essa mentalidade de vítima e transforme em mentalidade de apóstolo, que Deus tire essa angústia do coração e traga a alegria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Eu quero Te glorificar, Pai. Porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra os Teus servos prosperará. A Tua palavra diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós chegarmos à Tua presença, que Tu nos dás vida e vida em abundância, Senhor. Ah, Senhor, nós proclamamos a Tua vida, Senhor Deus, na vida dos filhos. Pai, eu reivindico a autoridade no nome de Jesus, todo demônio enviado, todo trabalho de esquina, todo trabalho de macumbaria, toda maldição proferida contra Teus filhos, Senhor Deus, toda afronta do inferno contra a vida dos Teus filhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que saiam da sua casa, que saiam do seu pensamento, que saiam do seu coração, que saiam da sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, nós proclamamos um tempo, Senhor Deus. Senhor, acampa anjos na casa dos Teus servos, Pai. Que seja paz naquela casa, Pai. Toda afronta do inferno, Senhor Deus. Todo diabo enviado, Pai. Todo demônio enviado, Pai. Todo servo do inferno, Pai, que está tentando tirar os Teus filhos, os seus filhos, Pai. Que está tirando os familiares, o marido, o irmão, cunhado. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós proclamamos o sangue de Cristo sobre a casa. Vai ter salvação, vai ter alegria, vai ter paz, Senhor Deus. Vai ter comunhão. Vem, Senhor Jesus, vem Tu com cura, Pai. Senhor, eu peço especialmente para essa pessoa, Pai, que tem um espírito de autoacusação. Que falou, eu sou culpado dos meus pais estarem separados. Eu sou culpado da morte, daquele acidente. Eu sou culpado que aquilo aconteceu. Pai, em nome de Jesus, esse demônio de culpa, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. E proclamamos, Teu filho é abençoado. Teu filho é querido. Teu filho, Senhor Deus, é amado, Pai. Tu tens um plano maravilhoso. E tudo que aconteceu, Senhor Deus, foi apagado na cruz do Calvário. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará, Pai. Porque Tu falas na Tua palavra que Tu apagaste todo pecado. E das nossas transgressões Tu não te lembras mais. Senhor, que possamos estar focados na Tua palavra, Senhor. Eu peço para os Teus filhos nessa semana, Pai, que possam estar andando na Tua presença, Pai. Tu és um Deus que muda a história. Tu és o Deus que muda a família. Tu és Deus que traz vida, Senhor Deus. Tu és o Deus, Senhor Deus, que vivifica, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está moribundo. Senhor Deus, Tu ressuscitas aquele que está morto, Senhor. Tu dás nova vida àquele que não tem esperança, Pai. Tu transformas uma família, Pai. Tu transformas um funeral numa festa de alegria, Senhor Deus. Tu transformas um culto fúnebre num casamento, Pai, porque o noivo, Senhor Deus, Tu estás conosco, Pai, e nós sabemos que Tu és o nosso Deus. Pai, eu peço por todos aqueles que o seu sentimento tenha enganado, porque o inimigo diz que eles não sentem mais Deus, que eles não percebem mais Deus, que eles não sentem mais alegria.
Pai, a salvação não tem a ver com sentimento, tem a ver com fato. Tu morreste na cruz, Senhor Deus. Quando tu morreste por nós, tu não sentiste nada de bom, mas tu trouxeste vida e vida em abundância. Pai, perdoa quando nós agimos tanto no sentimento, naquilo que nós sentimos. Não, Pai. E a tua palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de junta e medula, Senhor Deus, de alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, vem com tua palavra na vida dos teus filhos, Pai. Pai, proclama a tua paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Guarde o seu coração e seu sentimento no amor de Deus Pai, na graça do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo. Fiel é aquele que começou. Fiel é aquele que morreu. Fiel é aquele que deu a sua vida. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que enviou o Espírito Santo. Fiel é aquele que criou os céus e a terra. Fiel é aquele que está em você pelo Espírito Santo. Ele começou a boa obra e Ele vai completá-la em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, glória.